Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez o UFC Canadá, tá? Gilbert Burns, Durinho contra Mike Mellott. Vamos que vamos, deixa seu like, se inscreve no canal. Que vocês tenham a mesma piedade comigo que o Iri Prohaska teve com o Carlos Zubig e fortalece o like com um amigo de vocês aqui, fechou? Vamos que vamos, rapaziada. Olha, basicamente eu vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal. Lembrando, tá? Lembrando, tem uma odd 20, uma odd 20 dessa vez, aqui no link fixado ou na descrição. Fechou, rapaziada? Vamos que vamos. Força máxima aí pra cima desse card. A gente começa com James Siraj contra John Yannis, dois estreantes, tá? Cara, pouca informação deles na internet, mas o lutador que eu mais gostei aqui foi esse James Siraj, tá? Lutador canadense da casa, vai estar lutando em casa. Como eu disse, pouca informação, mas eu acho que ele faz o suficiente pra ganhar, cara. Assim, ele não vem de eventos tão consagrados, né? Já lutou contra alguns bons nomes, como o Diego Brandão, esse Abda Satirov aqui, que é meio famosinho ali na cena do MMA norte-americano. Assim, o casamento que é o que mais me agrada. Porque esse John Yannis, se você for ver aqui, já foi finalizado duas vezes, tá? Na verdade, ele não é estreante, ele perdeu pro Austin Bash em 3 minutos, sendo extremamente dominado. Mas enfim, é um cara que já foi finalizado duas vezes da mesma forma, né? Rear Naked Choke. E o Siraj é um cara que pega bem. Você vê que as últimas duas vitórias dele foi pelo golpe, que Rear Naked Choke aqui, que o Yannis foi finalizado. Então, pelo casamento, pelo jogo de grappling, acredito que o Siraj pode ser que tenha vantagem. E não é um palpite tão confiável, tá, galera? Um estreante. Mas eu acho que ele faz o suficiente pra vencer. O casamento pra ele é favorável. Então, essa primeira luta eu iria com o lutador canadense James Siraj, estreante aí pra tá ganhando. Fechou? Sem muito o que inventar. Próximo confronto, John Castaneda contra Mark Volodin. Cara, esse Mark Volodin talvez fez uma das melhores lutas do Contender Series. Quem assistiu a temporada do ano passado possivelmente vai lembrar. Ele perdeu a luta e foi contratado, né? É algo raro de se ver. Ele é muito baixo para essa categoria dos galos, tem 1,60 m. Tem um estilo mais ou menos do TJ Dillashaw. Muita agressividade, muita velocidade, muita explosão. Bota a mão dura, solta uns cruzados ali, bem fortes, entendeu? Forte fisicamente, mas assim, é um cara que tem muita brecha, né? Principalmente essa luta que ele perdeu aqui no Contender, né? Ele vai estar estreando no UFC, mas ele perdeu a luta do Contender, ele tomou muita cotovelada. É um cara que é muito acertável, tá, galera? Esse Mark Volodin, ele é muito agressivo, muita disposição, muito raçudo. É um cara que às vezes se deixa até levar pela agressividade, pela disposição, esquece a técnica. Em resumo, entra pra briga sem dó nem piedade, entendeu? Então realmente é um cara que assim tem muito a evoluir, mas tem coração, tem queixo, tem raça, tem muita vontade de sair na mão. Já o John Castaneda é um cara que a gente já conhece há um certo tempo, mas assim, cara, a experiência do John Castaneda é bem maior, né? É uma luta que é muito equilibrada. O grappling do John Castaneda é muito bom. A trocação dele também, ele tem alguns knockouts. E assim, cara, ele vem de duas derrotas, vem, mas olha, ele perdeu pro Chris Gutierrez e pro Daniel Marcos, né? Cara, o Chris Gutierrez é um cara que, pô, velho, no UFC tem um cartel 10-4, cartel bem positivo, né? O Sankora, né? O Daniel Marcos é um cara que o cartel dele é 18-1, entendeu? 6 lutas no UFC, 5 vitórias. Não é demérito você perder pro Daniel Marcos. Então, cara, eu fico parando pra pensar, pô, o John Castaneda já tem 8 lutas no UFC, você ligou? Só perdeu pra cara duro, já ganhou de bons nomes, já ganhou do Gafurov, do Miles Johnson, do sul-coreano aqui, entendeu? Então, cara, eu fico parando pra pensar, será que o Mark Volodin tem as credenciais aqui, velho? Eu acho que pela experiência, entendeu? Eu acho que o certo seria ir a favor do John Castaneda aqui. O Mark Volodin, querendo ou não, é um estreante, é um cara que tem muita brecha, muita brecha. Ele foi, assim, espancado na luta do Contender. Ele realmente foi contratado pela disposição e a raça, assim. Realmente, a gente vai ver uma boa luta, é garantido. O Mark Volodin propõe isso. Mas o John Castaneda é um cara que já tem mais experiência, já enfrentou bons nomes. Eu acredito que o John Castaneda vence essa luta, tá? Próximo confronto, Mitch Raposo contra Alan Nascimento, né? O puro osso. Cara, o Mitch Raposo é aquele cara que. Feijão com arroz bem feito, né? Ele é bom de grappling, tem uma trocação decente. Todas as 3 lutas dele no UFC foram pra decisão. Ele perdeu pro André Mascote e pro Sumo Dergi, que são dois casamentos difíceis, né? Dessa categoria aí dos moscas. Vem de uma boa vitória contra o Azat Maksum, mas ele enfrenta o puro osso, cara. E assim, o puro osso, ele é um cara que ele é muito sólido, né, velho? Tanto na parte de trocação como na parte de grappling. O grappling dele, então, são 16 vitórias de finalização, né, galera? É um número muito absurdo, se você for ver. Ele vem de uma boa vitória contra o Corey Durden, ganhou do Jafel também. Ele acabou não batendo peso, né? Mas ele venceu a luta. Então, um cara que vem numa sequência de 4 vitórias, né? Eu acho que o principal ponto do Alan Pro Osso que eu cito que é negativo é a sua inatividade. Pra você ter noção, ele lutou aqui uma vez em 2022, uma vez em 2023. Aí, de 2023 até 2025, ele ficou 2 anos parado, não lutou, tá ligado? Teve 4 lutas canceladas. Então ele tá vivendo talvez seu momento mais ativo, né? Ele lutou 2 vezes ano passado e agora já vai estar lutando no início do ano. Então é legal a gente ver o Puro Osso nessa sequência. Cara, pô, eu gosto do Puro Osso pra ganhar. Eu acho que ele é um cara que, assim, o grappling dele é muito bom. Pode ser que ele consiga fazer esse jogo contra o Mitch Raposo, entendeu?
E de maneira geral, um cara bem mais versátil, mais experiente. O grappling dele, pra mim, vai ser o diferencial nessa luta. Eu iria com a vitória do Alan por o osso. Mas eu destaco que, assim, cara, o Mitch Raposo, ele é um cara que é encardido, tá ligado? É aquele cara que pode ser que ele não seja um exímio lutador, tipo assim, cara, tem muito poder de nocaute, tem muito poder de finalização, mas ele faz tudo muito bem feito. Então, por exemplo, pode ser que o Puro Osso consiga, sei lá, ter vantagem botando pra baixo e tal, tudo mais, mas eu vejo o Puro Osso, o Mitch Raposo com credencial pra, tipo assim, não ser finalizado e tal. Então, um outro palpite que eu vou jogar aqui pra vocês é dessa luta possivelmente chegar até a decisão, ou até mesmo mais um e meio round. Você vê que de 3 lutas do UFC do Mitch Raposo, as 3 chegaram até a decisão. E o Alan Puro Osso é um cara que, tipo assim, geralmente bota pra baixo e busca finalizar, mas se ele não finaliza, a luta acaba chegando para a decisão. É um cara que tem muitas lutas chegando até a decisão no UFC também, fechou? Então eu iria com a vitória do Alan pro osso, mas minha leitura tá um pouco mais tendente dessa luta chegar até a decisão, fechou? Rapaziada, vamos pra próxima luta aqui. Jamie Hoff contra JJ Aldrich, luta feminina. É uma luta um pouco difícil, tá? Sendo bem honesto assim, porque a JJ é um pouco mais rápida, ela tem uma trocação talvez um pouco mais fluida, assim. A Jamie Hoff é uma lutadora mais que suja mais a luta, tá entendendo? Joga pro clinch, tenta uma joelhada no corpo, gosta de conduzir a luta no ritmo dela, entendeu? Mas assim, cara, pelas últimas performances, principalmente da JJ e tudo mais, eu acho que a Jamie Lee Hoff leva essa luta, tá? É uma lutadora que, assim, eu acho que ela é mais experiente, ela, sei lá, ela dita mais o ritmo, cara, de maneira geral é isso. É uma luta pouco confiável, mas se fosse pra escolher alguém, eu iria com a Jamie Lee Hoff, lutadora canadense, vai estar lutando em casa, entendeu? Então, eu acho que essa luta, além, né, de ter uma tendência muito grande de chegar até a decisão, eu acho que a canadense tem. Ela é mais malandra, vamos dizer assim, tá entendendo? Ela consegue minar mais adversário, entendeu? Ela vem de uma sequência boa, inclusive, tá? As últimas lutas dela, vem de 2 vitórias seguidas no ano de 2025. A JJ, assim, querendo ou não, ela até vem de vitória, né, contra a Andrea Lee e tal, tudo mais, mas ela pegou adversárias do nível bem abaixo, né? A Liang, na Liang, né? Foi dispensado do UFC, né? Não luta mais que tá lutando esse JCK, entendeu? A Montana de la Rosa, eu não sei o que a Montana de la Rosa tá arrumando. Mas, cara, eu acho que a Jamie Hoff, ela vence essa luta. Palpite pouco confiável, mas se fosse pra escolher alguém, eu iria com a Jamie Hoff, tá? Próximo confronto, Melissa Crowden contra Daria Zeleznyakova. Cara, vamos falar primeiro da russa aqui, da Zeleznyakova. É uma das lutadoras muito loucas aí que a gente tem no plantel do UFC, tá? Se você for procurar na internet, tem vídeo dela brigando com o corner dela no meio da luta, discutindo. Teve um episódio, não sei se teve um tapa envolvido, enfim, mas aí eu não vou falar coisa que eu não lembro, mas eu tenho uma vaga lembrança, assim, de uma parada assim. Mas ela é muito louca, assim, bem guerreira, assim, gosta de sair na porrada mesmo. No UFC, né, ela tem um cartel um pouco irregular, se você for ver, né? Mas, cara, na carreira dela, assim, ela é uma lutadora que geralmente ganha a luta por decisão, né? Geralmente trabalha mais o striking, o grappling dela, principalmente nessa luta contra a Ellen Pérez aqui, foi bem abaixo. E a Melissa Crowden, cara, é uma lutadora que eu gostei muito dela, porque ela estreou aqui contra a Tainara Lisboa no UFC, que foi no Canadá, tá? Aqui, ó. Ela ganhou, aqui, foi nessa estreia aqui no Canadá em outubro do ano passado, ela ganhou. E aí, cara, ela já lutou logo 2 meses depois, cara, contra a Luana Santos, 2 meses depois, já emendou um camp dentro do outro. E aí ela viu que a vida não é um morango, né? Pegou uma excelente grappling e tal. Mas assim, cara, a Melissa Crowden, ela não lutou mal nessa luta contra a Luana. Ela é muito forte fisicamente, topou porrada com a Luana sem dó, as duas trocaram grappling, e assim, realmente a Luana ganhou muito na experiência, assim, entendeu? Então eu acho que essa Melissa Crowden é uma das lutadoras que mais tem futuro no UFC, né, dessa leva recentemente que entrou aí, é uma lutadora que veio do LFA, antes disso na carreira ela só tinha pedido pra Jaqueline Cavalcante, que é uma lutadora que já é do UFC, então cara, eu gosto da Melissa Crowden pra estar ganhando essa luta, eu acho que se ela conseguir botar pra baixo, cara, que foi a estratégia que a Aileen Pérez usou contra a Zeleznyakova, que é a adversária dela, cara, ela consegue conduzir essa luta com muito mais facilidade, assim, entendeu? Então eu iria com a vitória da canadense Melissa Crowden aqui, seria o meu palpite para essa luta, fechou? Próximo confronto, Gokhan Sarikan contra Tanner Boozer. A gente vai ter um estreante aí, galera, contra um veterano. O Tanner Boozer é um cara que muita gente já conhece, ele é das antigas do UFC, é canadense também, vai estar lutando em casa. É um cara que lutava de peso pesado, tá? A carreira inteira, se você for ver aqui, ele já lutou com o Cyril Gane, ganhou do Felipe Monstro, lutou com o André Arlovski, o Vincent Pru. Aí ele desceu pro peso meio pesado, né? Acabou perdendo pro Yoko Telaba e tal ali, e depois ele foi dispensado da organização. Aí parece que agora ele foi recontratado, beleza? Então, galera, o que a gente tem aqui de credencial do Tanner Boozer? Eu acho que é um cara que já passou seu auge, tá ligado? Já bateu o teto ali. É aquele cara que vai ser do pelotão do meio pra ficar movimentando luta ali, ser mais um ali do plantel.
O Gokhan Sarikan, velho, é um cara que ele já devia estar no UFC há muito tempo. E ele é um cara que, ao estudar o cartel dele, ele é um cara que é um pouco estranho, tá? Que eu vou explicar pra vocês, porque é o seguinte. Ele começou lutando os eventos menores, e aí ele foi pro Bellator, né? E aí teve aquela transição do Bellator pra PFL. Se você for ver aqui, ele teve duas lutas marcadas na PFL que não aconteceram, ou seja, possivelmente ficou preso no contrato, né? Perdeu alguns 2, 3 anos ali, não acharam luta pra ele, deviam sair um cara duro pra caramba que ninguém queria lutar. E aí ficou preso no contrato, lutou esses eventos regionais aqui pra não ficar parado, Fade FC, The Cage. Então, por isso que eu falei que é um cara estranho. Geralmente, né, cartel de luta, você começa lutando evento menor pra depois, né, ser chamado pra lutar os eventos maiores. O dele foi o contrário, ele já começou lutando Bellator muito rápido e aí depois ele ficou lutando eventos menores pra movimentar ali o cartel dele, cara. Mas é um cara de mão pesada, se você for ver redes sociais dele, assim, cara, pô, treina com a galera muito dura. Fez uma luta com o Oleg Popov aqui, que é duríssimo, pedreira máxima da PFL, né? Foi campeão recentemente aí do GP. Então, cara, acho que é um cara que chega aí com todas as credenciais, já devia estar querendo estar no UFC há bastante tempo. Ele é um estreante, né? Mas do que eu vi, esse lutador turco aí, pra mim, vence esse confronto, tá, galera? Realmente, cara, bom de trocação, bom de porrada, mão pesada. 9 vitórias por nocaute, 8 vitórias por nocaute, sendo 7 no primeiro round. Então eu iria com a vitória do Gokhan Sarikan aí, nesse confronto aí, beleza? Rapaziada, a próxima luta, Robert Valentim contra Julian Leblanc. Luta de categoria até 8-4. Cara, essa luta, ela é uma luta que tem uma clara tendência de não chegar até o final, tá? Dois caras porradeiros, dois caras saem na mão. Robert Valentim precisa urgentemente de vencer. Robert Valentim tem 3 lutas no UFC e 3 derrotas, tá? Perdeu pro Ryan Lauder na final do TUF, perdeu pro Torres Fine e perdeu pro Ateba Gauthier. Tudo bem que pro Torres Fine foi uma luta, tipo assim, foi um antijogo sinistro, que ele ficou só sendo quedado. E o Ateba Gauthier, cara, perder pro Ateba não é demérito. Talvez ele seja o maior prospecto aí dessa categoria até a do 8-4, entendeu? Mas assim, precisa de ganhar, cara. 3 derrotas é. E assim, sabe qual é o pior? É que ele não é um lutador ruim, o Robert Valentim. Então, o Julian Leblanc é lutador canadense que vai estar aí estreando no UFC, vem de eventos menores, por exemplo, cara. A última luta desse Julian Leblanc, eu vou pegar o cartel do adversário dele, 6-10, cartel negativo, entendeu, cara? Então, acho que o Robert Valentim é mais lutador, tá? É um cara que, querendo ou não, já tá no UFC, pegou alguns casamentos difíceis, pegou luta em cima da hora. Eu iria com a vitória do Robert Valentim, mas o palpite que mais me agrada dessa luta é pra luta não chegar até o fim, tá, galera? Fator necessidade aqui muito grande. Próximo confronto aqui, Márcio Barbosa, o Ticotô, contra o Denis Buzukja, cara. Meu irmão, Márcio Barbosa, pra mim, vence essa luta. Não tem muito o que falar. Ele ia lutar no kart, 2 cards atrás aí contra o Hongzu. O Hongzu acabou lesionando e saiu da luta. Márcio Barbosa é um cara que já limpou a MMA nacional aqui. O Buzukja é um cara que, tipo assim, né, até aqui no UFC, são 4 lutas e 3 derrotas. Acho que não joga o nível do Ticotô. É um cara bom, assim, mas, cara, não dá. Eu acho que só não dá. Acho que o Ticotô vence essa luta aí, de verdade. Tudo bem que o Ticotô ainda vai estar fazendo sua luta de estreia e tal, tudo mais. Mas eu vejo a vitória do brasileiro Márcio Ticotô. E se quiser ainda mais agressivo, Márcio Ticotô pro nocaute. O cara que tem uma mão pesadíssima. Cara, essa categoria, tem 2 caras que sobravam aqui no MMA, que é o Zé Delano e o Márcio Ticotô. Ambos entraram no UFC, Zé Delano se jogando bem. E na minha leitura, o Márcio Barbosa vence essa luta, tá? Próximo confronto, Gol Jiang contra Thiago Moisés, né? E lembrando, galera, entre no nosso grupo 100% gratuito do Telegram, tá? Se você ainda não faz parte, link aqui na descrição, outros comentários para entrar no grupo gratuito. É muito importante que você entre lá, pegar todos os palpites que eu envio. Quando eu posto o vídeo, eu posto lá. Vai ter vídeo da PFL aqui pra vocês também. Então, link de graça tá aqui na descrição ou nos comentários, fechou? Próximo confronto, Thiago Moisés e Gao Jiang. Cara, essa luta pra mim não tem muito o que falar, tá? Uma luta, assim, é meio difícil de analisar essa luta. O Thiaguinho, pra mim, não deve nada pra esse cara. Mas sei lá, o Thiago vem de uma performance tão abaixo, cara, nessa última luta contra o Jared Gordon, que ele foi nocauteado, que eu iria trabalhar apenas uma vitória do Thiago em meia unidade, cara. De verdade. Não tem mais nada o que falar. Acho uma luta muito imprevisível. Então eu iria com a vitória do Thiago Moisés aí, mas nada mais que isso, cara. Muito difícil essa luta. Se quiser até ficar de fora, pode ficar. Mas o meu posicionamento é a vitória do Thiago. Acho que ele é um lutador mais completo, mais experiente, mas é apenas meia unidade. Fechou? Rapaziada, a próxima luta, Karine Killer contra Jasmine Jasudavicius, tá? Gosto muito da Jasmine, é uma lutadora que já deu muito green pra gente. Quando ela perdeu no UFC, ela só perdeu pra mulher dura, que é Manon Fiorot, Tracy Cortes e Natália Silva. A Karine Killer é uma lutadora que, assim, tem um cartel positivo, mas vem de uma derrota que ela foi dominada contra Tracy Berber. Contra Johnny foi uma luta muito equilibrada, quem viu essa luta sabe. Perdeu pra Vivi. Talvez ela seja a melhor lutadora feminina da Fight Nerds aí, né? Bruna Brasil acabou sendo dispensada, né? Então, assim, eu acho que é um casamento bem difícil pra Karine. Eu acho que essa luta tem uma clara tendência de ir pra decisão,
tá? Muita chance de chegar até decisão. As últimas 4 lutas da Karine foram pra decisão. A Jasmine tem uma lutadora que propõe muito um casamento de tentar quedar, né? A Karine briga pelas posições. Pode ser que essa luta sim chegue até decisão. O mais 1,5 é um palpite a se considerar. Mas na minha leitura, quem vence esse confronto é a lutadora da casa, Jasmine Jesus Davisso, tá? Casamento difícil aí pra Karine na minha leitura. Próximo confronto, Jay Herbert contra Mandel Nalo. Mandel Nalo é mais um caso, igual o Chikotô, cara que vai estar vindo do Contender Series fazendo a sua estreia no UFC. Lutador canadense, vai estar estreando em casa. Jay Herbert é um cara que, assim, a sua melhor luta foi a sua derrota pro Topuria, onde ele conseguiu dar um knockdown. Mas é um cara que já tem 37 anos, eu não sei mais qual que é a ambição dele no UFC. Tem um cartão negativo no evento, são 8 lutas e 5 derrotas. Mas, cara, de maneira geral, ele é um cara bom, ele é um cara ok, se destaca muito pela sua envergadura de 1,96 m, que de fato é muito grande pra essa categoria, mas eu não sei mais muito o que esperar do Jay Herbert, cara, de verdade mesmo. E o Mandel eu posso falar, é um cara duro. Cara, esse cara tem um low kick absurdo, todo chute na perna dele é pra moer, tá? Calf kick, low kick, leg kick, chute interno, chute pra fora. Ele vai pra matar a perna dos adversários. Essa luta dele no contender contra o Samuel Silva, Samuel Caveira, que é ex-campeão do Cage Warriors. Cara, ele destruiu o Caveira, meu irmão. Ele conseguiu nocautear, mas muito mirando a perna, tá? Muito mirando a perna. É um cara que eu já queria ver estreando, né? Não luta desde setembro do ano passado. Pra mim ele ganha e ganha bem, tá? Eu iria com a vitória do Mandel Nalo aí. É um cara que, meu irmão, pode ficar de olho, tá? Esse aí é pedreira máxima, tá? Eu iria com o Mandel Nalo aqui pra ganhar. Rapaziada, lembrando que tem um mod 20 aqui na descrição, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, comenta aí o que vocês acharam do último card, se faltou maldade no coração pro Prochazka vencer aquela luta, comente aí. Vamos que vamos. Charles Jourdain contra Kyle Phillips. Cara, essa luta eu vou tentar ser o menos tendencioso possível, porque eu não grado do Kyle Phillips. Tem alguns lutadores, cara, que eu não gosto de apostar a favor. Brian Ortega não gosto, Kyle Phillips não gosto, entendeu? Então eu vou tentar ser bem frio aqui pra tentar não me contaminar tá ligado? Esse pré-conceito aí de alguns lutadores. Mas o fato é que o Kyle Phillips não fez uma boa fase, são 2 derrotas. Muita chance dessa luta chegar até a decisão, porque o Kyle Phillips traz esse elemento, né? As últimas 4 lutas do Kyle Phillips sobre a decisão, é um cara que é bem resistente, tem queixo, nunca foi finalizado, nunca foi nocauteado. Charles Jourdain, pra mim, cara, é um cara que fez um dos melhores movimentos de carreira recente. Por quê? Se você for pegar a carreira do Charles Jourdain, ele perdeu pro Jean Silva aqui e ele lutava na categoria até 66. Desde que ele mudou pro Galo, pro 61, ele tem 2 vitórias, que foi 2 performances da noite, e o cara tá muito bem de Galo. Ele tá lutando agora de 61, e são 2 vitórias contra bons nomes, Victor Henry e David Grant, ambos ele pegou de guilhotina, um cara que ataca a finalização muito bem. Então, cara, eu iria com a vitória do Charles Jourdain. Eu acho que é um cara que desde que ele mudou pra essa categoria, o cara tá voando baixo. É um cara que ficou alto pra essa categoria, ficou com velocidade. Então, eu realmente iria com a vitória do Charles Jourdain aí pra ganhar, beleza? Próxima luta, luta principal agora, Gilbert Durinho contra Mike Mellott. Rapaziada, não esquece de pegar também todos os melhores palpites do grupo VIP, tá? Se você quiser receber meus melhores palpites, meus bingos, múltiplas de odds altas, entradas ao vivo, operações de uma unidade, 2 unidades, link com bilhete pronto, tudo mastigado pra você. Você não vai perder tempo analisando, você vai pegar os palpites que eu mesmo faço, vem pro grupo VIP. O link pra você adquirir o grupo VIP, forrar junto comigo. Lembrando que a gente não trabalha só UFC, tem dica todo dia, boxe, sumô, MMA, Cage Warriors, Octagon, Tapolas, vai vir Contender Series em breve, UFC. Rapaziada, vamos forrar comigo, tá? Lembrando, ano de 2026, ainda não chegamos nem na metade, vamos pra cima. Gilbert Durinho contra Mike Mellott. Rapaziada, vamos falar primeiro do Mike Mellott. Cara, esse cara é um dos caras mais safados que tem. Meu irmão, ele só luta no Canadá, velho. Ele é canadense, vai estar lutando de novo. Olha aqui, vou pegar de boa, assim, os últimos 3 eventos aqui dele, velho. Inclusive esse quarto aqui, que foi um fraud check, ó. Esse aqui, lutou no Canadá, tá? Esse aqui, novamente no Canadá. Esse aqui, novamente no Canadá. E esse aqui no Canadá. O cara só luta em casa, velho. Roubado, hein? Roubado esse cara aí. Escolhe as lutas sem dó. Mas vamos falar a real. Cara, Durinho, o problema do Durinho é a idade, né, velho? Tava dando uma olhada aqui, pô. Durinho vai fazer 40 anos aí, em julho. Já tá com 39 aí, já tá descendo a serra, né, cara? Tá com 4 derrotas seguidas, não vive boa fase. Mas é aquela parada, meu irmão. Ele perdeu, mas perdeu pra quem? Perdeu pro Belal Mohamed, ex-campeão. Jack Della Madalena, ex-campeão. Sam Brelby, que é um cara do top 10. E Michael Morales, que é possivelmente o próximo disputante de cinturão. E assim, velho, né? Antes disso, ganhou do Neil Magny. Esse mesmo Neil Magny aqui que o Durinho apagou, né? Finalizou no primeiro round, foi o cara que espancou o Mike Mellott, entendeu? Então, assim, o Mike Mellott é um cara que tem 7 lutas no UFC e 6 vitórias, mas enfrentou o Johan Lainesse, entendeu? Ganhou do Mickey. Johan Lainesse tá bem negativo no UFC. Mickey Gall é um cara que já nem tá no UFC mais, aqui o Mickey Gall. Se a gente for ver aqui, cara, a gente tem que analisar muito quem que é os caras que o Mike Mellott ganhou. Ganhou do Charles Hatch, numa luta que foi dura, assim, em alguma medida. Ganhou do Trevin Giles, que é bem mais ou menos. Ganhou do Kevin Holland, mas numa luta que o Kevin Holland, naquelas bobagens dele, o Mike Mellott acertou uma bica no saco do Kevin Holland, que aí depois dali o Kevin Holland parece que sentiu muito também.
Então, cara, o Durinho pode ser que tenha chance aqui, principalmente pela luta do Neil Magny, tá? A gente tem que analisar muito. O Durinho não vive boa fase, mas ele perdeu só pra cara do top 5, velho. Só pra cara duro. Enquanto o Mike Mellott, a maioria das vitórias dele foram contra as caras ali que nem no ranking tá, entendeu? Por isso que eu acho que a gente tem que dar uma credenciada pro Durinho aqui em relação a odd, cara. Tipo assim, beleza que o Mike Mellott é o favorito, mas pagar odd 4 pro Durinho, velho, tá ligado? Porra, odd 4, velho, pagar 4x. Porra, meu irmão, Durinho, Durinho fez guerra contra o Kimaev, lutou contra Kamaru Usman. Porra, ganhou do Neil Magny, fez guerra aqui contra o Sam Bell e contra o Belal Mohamed. Cara, eu acho que eu prefiro colocar um troco no Durinho aqui. Não vejo nada demais do Mike Mellott, não vejo ele chegando nas cabeças, não vejo ele performando bem contra esses caras que o Durinho já lutou, tá? Contra o Morales, Sam Bell, Madalena, Belal, Kimaev. Cara, Mike Mellott é o primeiro lutador mais duro que ele enfrentou, que foi o Neil Magny, ele arrefeceu. Então acho que se tem uma boa opção de zebra aqui pra esse card seria o Durinho. Lembrando, no último card, a gente trabalhou duas opções de zebra, né? Com mais ênfase assim, foi o Pitbull e foi o Vicente Luque. O Vicente Luque bateu. Então, a opção de zebra aqui que eu vou deixar pra vocês vai ser na luta principal, que é o Durinho, fechou? Então é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Tem um ad 20 pra vocês aqui no link fixado. Grupo gratuito e grupo VIP na descrição. Tamo junto, forte abraço. Valeu!